Bom, então vamos fazer a revisão, aí a gente segue todos os passos ali. Então, Tá é, bom. um, é o caso de uma criança de 8 anos, né, irmão do caso anterior que a gente conversou. É, a queixa principal, física, asma e constipação, segundo a mãe. Uma queixa também que sempre se escondia para evacuar, né, então segurava as fezes. Episódios de cefaleia, seguido de vômito, que piora com luz e com barulho. Como a Carla bem falou agora, então tem essa exposição a óleos essenciais, eventualmente também pedir para descartar essa exposição para ver se não tem um grau de influência, inclusive, sobre esse sintoma. Né? Então, o paciente vem suspeita de TDAH, também acho que ele é facilmente distraído, e tem crises de birra, histérico, dificuldade de acalmar, chora e não é possível consolar, e ele também mordia a manga das roupas, tá? Ele estava destruindo a manga das roupas. Essa história aqui de baixo foi uma história que eu tirei até da consulta anterior do irmão, né? Porque eles são velhos, então foi uma gestação não planejada. Houve uma perda de liberdade ali, segundo a mãe, quando os sogros foram morar com ela, ela se sentia meio sufocada e silenciava a raiva quando ela sentia. Assim como o irmão gêmeo, ele também tem ciúmes da irmã nova que nasceu, da irmã mais nova. Chega a agredir a irmã mais nova e a mãe considera impulsivo. Tá? A cor escolhida foi a cor 6C, vermelho. E no resto, não está aqui porque realmente não teve nada relevante. Então, questão alimentar, nada relevante, questão de medo, medo escuro, mas né, nessa idade não consideram muito. A história de vida, acontecimentos, relação na escola, nada muito relevante. Então, o que a gente teve de elementos para consultar foi isso aqui mesmo, tá? Então, dentro do tropismo, então a gente tem lá um tropismo respiratório, né, em relação à asma. E o tropismo, vamos chamar de retal, em relação à constipação, tá? E daí o tropismo aqui da cabeça eu vou deixar interrogado no sentido da cefaleia, a gente não sabe se tem esse fator externo, né, esse obstáculo por aí acontecendo, tá? Algo mais de tropismo que vocês enxergam? Se quiserem comentar, fiquem à vontade, Carla. É, mas eu acho que não, tá? Eu acho que no momento é isso, tá? Então, Cláudia, Stephanie, também se quiserem falar, fiquem à vontade. Na temática, né? E que aqui nesses casos de pediatria mistura um pouco também com os sintomas, né? Os próprios sintomas que a gente percebe. Então, assim como no irmão, o que a gente vai enxergar é essa questão que a mãe descreve, né, como a impulsividade. Eu deixaria no mesmo eixo da destrutividade. Destrutividade, tá? No sentido de ser algo mais sintoma positivo, assim, né? Um sintoma destrutivo mesmo, né? Impulsivo, né? Na questão do comportamento. Eu lembro que no irmão a gente tinha bastante relação bastante um foco relacionado à contradição, né? Então, tudo que contrariava desencadeava. Talvez até seja o mesmo caso, mas isso ficou mesmo menos claro aqui nessas questões. Tem algumas temáticas que eu deixaria interrogado, mas eu vou tentar deixar as mais claras antes, para depois a gente deixar as interrogadas, que foram interpretações, né? Então, essa impulsividade, a mãe fala isso, a destrutividade a gente considera o bordê das roupas, né? Então, não é uma interpretação. Aí tem a história da gestação, né? Tem a questão da perda da liberdade, né? Da liberdade e do silenciar a raiva. É, aí o que, que a gente tem que eu deixaria interrogado? Eu deixaria interrogado uma infantilidade, né? Esses comportamentos, o lamber, essas coisas, acho uma coisa meio infantilizada, que pode nos ajudar nesse sentido. A suspeita do TDAH não vejo muito como usar. E as crises de birra são a crise principal, né? Então, a dificuldade de acalmar,
eu acho difícil tirar uma interpretação tanto temática quanto repertorial dessa ideia, porque não é algo bem modalizado, assim, né? Então, no caso que a gente realmente tem poucos elementos para poder trabalhar. Algo mais, gente, que vocês acham importante, que vocês queiram comentar, fiquem à vontade, tá? Pode abrir e falar. Como eu falei da outra vez, em relação aos casos na pediatria, as séries, elas ganham um papel de menos importância. Aquela questão de entender lá se é lantanídeo, ouro, prata, ferro, etc. Aqui é menos relevante, tá? Aqui a gente não vai achar o remédio muito por isso, vai sim achar pelo algoritmo e muito pela repertorização nesses casos, tá? Então aqui vamos dar uma olhada agora no algoritmo que apareceu. Então aqui está o algoritmo dele, tá? Então perceba que a gente vai partir para esse algoritmo depois de ter feito uma análise inicial. A gente tem uma simetria 3, 40% mineral, 40% vegetal. Então, é aqueles casos em que a gente não tem, na verdade, tantos remédios, né? Não é uma lista tão grande, né? Tem uma página só. E geralmente, nesses casos de pediatria, o que a gente vai fazer para ajudar, para que o repertório ajude ainda mais, é transformar cada medicamento desse na sua abreviatura, porque sendo assim, a gente consegue buscar dentro da matéria médica e dentro do repertório públicas que estão restritas apenas aos remédios sugeridos na matéria médica, no algoritmo. Então, aqui é o exemplo do que eu fiz, ó, tá vendo que eu transformei ó, desde grafites a vanila planifolia. Então, eu fui transformando ó, grafites, mercúrios, aloxano, beladona e assim foi até o final, tá? Então, a gente vem, seleciona isso aqui e vai jogar lá para o nosso repertório. Então, aqui nesses remédios aqui, ó, eu coloquei só os remédios que saíram no algoritmo. Então, a gente vai buscar sintomas na matéria médica restritos a essas medicações, tá? Um outro aspecto dentro da pediatria que eu acho muito importante é o uso dessa referência aqui, que é o livro do Dr. Pravin, lá da Índia. Então, o mais importante é que ele sempre nos ajuda na pediatria com uma matéria médica bem direcionada, e ele usa um eixo, né? Dando o exemplo aqui de amônio carbônico, ele usa um eixo de sociabilidade, então pacientes mais retraídos ou sociáveis, pacientes hipoativos ou hiperativos, aqui não no caso de hiperatividade como diagnóstico, como doença, mas de grau de atividade mesmo, se é mais agitado ou menos. E o agressivo e não agressivo, que a gente pode também, no livro anterior, ele colocava como destrutivo e não destrutivo, tá? Além de algumas outras características, mas o principal eixo são esses três. Então, sempre na pediatria a gente vai tentar buscar estabelecer esse eixo, porque se tiver esse eixo bem delimitado junto com os remédios do algoritmo, a gente já tem uma boa noção do remédio que a gente vai prescrever, tá? Então, aqui, eu vou usar sempre o eixo, o elemento do eixo que eu tenha muita certeza. Então, entre o sociável e o retraído, não ficou muito claro. A mãe acha ele sociável, mas ao mesmo tempo comigo ele não foi muito. Então, na dúvida, eu não uso, tá? O hiperativo, por mais que seja a queixa da mãe, eu acho que ele está mais pro hiperativo, ele pega a caneta e fica mexendo, fica um pouco mais claro que o sociável. Eu acho que nesse caso até a gente poderia usar o hiperativo, tá? E o que fica mais claro de todos é o destrutivo, no sentido dele morder a roupa, aquilo é bem clássico do destrutivo, tá? Então aqui a gente já começa a ter uma luz do final do túnel do que a gente vai poder se apoiar, tá? Então eu me apoiaria nos eixos são mais claros, da destrutividade e do hiperatividade. Então eu veria quais dos remédios que estão ali sugeridos pelo algoritmo são hiperativos e destrutivos. E depois, num segundo momento, tentaria perceber dentro desse caso se tem alguma rúbrica que a gente pode usar, tá? Para fazer essa seleção. Então vamos lá. Então a gente usou aqui, os remédios estão aqui, a gente vai em generalidades, crianças, hiperativas. Então aqui tá vendo que tem uma série de medicações hiperativas dentro dessas e destrutivas. Então aqui também tem uma série de destrutivas. Aí nós vamos aqui na análise, né, que ele vai fazer essa repertorização. A gente edita aqui novamente esse resultado, a gente restringe aos remédios da rúbrica, do algoritmo. É a mesma lista que eu usei anteriormente. E a gente ficou com uma lista aqui relativamente grande de medicações que estão nesse eixo, tá?
Então, tem beladona, parasulfuro, álon, cápsicum, lápis, ferro, cálcio fosfórico, nato carbônico, plumbo, tuia, mercúrio, doces, tá? Licopódio não é tão destrutivo, ficou para fora, tá? Então, a gente vai ter que achar agora alguma rúbrica que nos ajude a filtrar esses 10 remédios aqui. 10, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 remédios, tá? Então, a gente está entre 11 remédios. Dos 26 que a gente tinha, através do eixo, que é o que a gente tem de mais sólido, menos relacionado à interpretação, a gente conseguiu ficar com 11. Agora, dentro desses 11, a gente pode diferenciar tanto por matéria médica, ler a matéria médica, quanto por alguma rúbrica, tá? A mais do que essas aqui, tá? Então, um exemplo que a gente pode fazer é também tentar colocar todas as rúbricas que a gente acha importantes e depois a gente vê quais os remédios que pegam, tá? Ou os remédios que são cobertos, tá? Alguém com alguma ideia de rúbrica? Querem falar? Podem falar, fiquem à vontade. Alguém tem alguma ideia? Bom, eu vou falando aqui, qualquer coisa vocês me interrompem, tá? Então, a Pode ser primeira só o coisa medo, né? O medo do é, escuro, não tem? Ou pode não ser, usa esse? até poderia, mas eu acho que o medo do escuro nessa idade eu valorizaria menos. É. Talvez E o eu mor... começaria Aham, com o ciúme da irmã. É é. um ciúme até O meio morder a agressivo. roupa. Eu acho que Esse podia morder, agredir a irmã também, né? Meio. é, o morder a roupa a gente já usou no destrutivo. Se a gente colocar de novo, a gente vai estar dando um peso dobrado a essa característica, tá? Então, Aham. eu colocaria o ciúme e o bater na irmã, né? Tipo, o bater, né? O dar soco. Acho que são coisas que a gente tem segurança para colocar. A impulsividade também, né? Apesar de que é algo bem interpretativo, né? Mas vamos ver o que que aparece, tá? O que mais de rúbrica, gente? Vocês veem mais alguma coisa? Lembrando que a gente ainda tem o tropismo para nos ajudar, né? Quer usar físico ou não? A constipação, a dor de cabeça ou Eu não? prefiro usar isso, deixar isso, para quando a O gente for para o tropismo. tropismo. É. Tá. Então, ver se alguma dessas rúbricas nos limita além daqueles 11, para que daí a gente vai Uhum. analisar se tem algum tropismo pulmonar e por constipação dentro desses remédios a mais aí, tá? E aí Ela eu falou gostaria também de que ele usar. gosta de ter razão, né, Henrique? Ele gosta de ter razão, não é? Que ele é o dono da razão. Aí que começa a entrar aquelas questões de rúbrica que a gente vai ter que começar a interpretar um pouco, né? Ah, Que entendi. rúbrica que a gente poderia usar. Eu, na dúvida, prefiro não usar, sabe? Essa questão da crise, da birra, histeria e tal. Eu gostaria de Uhum. usar algo relacionado a isso, mas não me vem nada à mente muito claro, assim. Não sei se vocês têm alguma experiência com isso. A gente pode usar, sim. Ver o que É, que já ela não explicou como é que é a birra dele, só que é um choro inconsolável, né? Mas não falou se se isso. joga no chão, se bate pé, se bate porta. Já. Aí fica. Mas, ó, a gente tentou CAPS e Mercúrio Doces, não tem nada do que a gente colocou. Então, a gente vai. Eu acho que agora a gente pode abrir as matérias médicas Hum. baseado nos remédios que tem pelo menos uma dessas três coisas, mesmo que seja uma só. Então, por exemplo, a gente começaria lá com EPA, que é um remédio super impulsivo, né? E a gente vai fazer essa decisão pela matéria médica que a gente lê, tá? Então, ó, extremamente irritado, menor distúrbio, extremamente sensível, raiva por bobagem, aquele temper tantrums, né? Que é tipo excesso de raiva, joga as coisas, briguento, descontente. Então, do ponto de vista de temáticas, né? Eu acho que é um remédio que tem algumas coisas. Vamos ver se tem o tropismo. Sensível ao frio, tendência à supuração, que é clássico, né? A princípio não tem nada aqui dentro do físico que nos levaria a pensar no remédio. Então, no EPA, a gente tem o mental positivo, mas o físico a gente não tem muita coisa, né? Aí vamos lá para a Belladonna.
Belladonna, mesma coisa. Então, extrovertido, destrutivo, autodestrutivo, hiperativo, raiva, briguento. Então, aqui também, eu acho que no mental a gente tem algumas características. Vamos ver se no tropismo aqui, segundo para mim, a gente tem alguma coisa muito clara. Sede, dor, sensível, limão. Princípio não. Vamos ver aqui na matéria médica também. Eu gosto muito da matéria médica do Boger. Ele dá sempre uma, uma bem resumidinho aqui. Então é para até ter membranas respiratórias aqui, mas não tem o reto, né? Digamos assim. Belladonna é membrana mucosa, mas também não tem o reto. Então eu também colocaria como remédio que não está dentro do tropismo. Natrum carbônico. Vamos ver. Natrum carbônico pega todas as características que a gente colocou ali. Natro carbônico, uma criança mais depressiva, melancólica, né? Ansiosa. Aqui eu acho que tem menos aspectos mentais. Eu pensaria mais no aspecto de belladonna e EPA, né? Efeitos do sol, inchaço, fraqueza, versão A, leite. Então aqui também eu acho que vai ser um remédio de digestão e tal. Até a digestão talvez, né? Mas pouco aqui, né? Talvez só o físico, mas mais ou menos aqui por causa da constipação. Aí a gente tem tuia, remédio cuidadoso, sensações, tendência a verrugas. Em tuia a gente não tem praticamente nada. Aí a gente tem plumo, então compressão difícil, histeria, então acho que plumo a gente já tem alguma coisa. Uma timidez, hipocondria, inchaços, espasmos, cólicas, constipação, grande remédio de constipação. Com aqui, plumo é um remédio que eu acho que começa a ganhar um peso maior do que os outros. Kálio fosfórico. Kálio fosfórico é bem sensível. Secreções pútridas. Tem a dor de cabeça, né? Mas eu não valorizaria muito por causa dessa, até a questão do próprio óleo. Então, kálio fosfórico eu acho que já está mais embaixo. Falta só ferrum, aurum e lápis. Ferrum. Firmeza, autoridade, não parece ser ele. Congestões, não. Aurum. Responsabilidade, obediência também não parece ser ele. Sensível à circulação, não. E lápis. Então eu acho que esse aqui é o melhor jeito da gente fazer essa diferenciação, melhor do que achar rúbrica. É realmente ler da matéria médica, né? Timidez, aversão à companhia, histeria novamente. Apesar de que lápis está fora do nosso reino inicial, né? E não tem tropismo. Então a gente tem Épar, Belladonna e Plumbo para decidir, tá? Então a gente tem Épar, Belladonna e Plumbo. Aí nós vamos decidir, então, faz sentido a gente chegar nesses? Então percebam, a gente fez lá a avaliação inicial com todas as suas limitações, passou para o algoritmo,
Aí a principal forma da gente fazer esse filtro do algoritmo foi através do eixo do Pravin. A gente escolheu todos os imperativos e os destrutivos. E dentre esses, a gente selecionou pela matéria médica os que tinham algum sinal, tanto de físico, né, dentro do tropismo da asma e da constipação, quanto do temperamento. E nesse caso, a gente ficou com Epar, Belladonna e Plumo, sendo que Plumo, a princípio, tem tanto a constipação quanto o aspecto mental. Né? Então, vamos ler de novo. Pessoas secas, constituição biliar, compreensão difícil, fraqueza de memória, que é uma coisa que a princípio a mãe tem notado, né? Até está duvidando de TDAH. Histeria, né? Então tem essas questões. Ele finge que está doente, exagera nas doenças, isso não foi citado. Uma percepção lenta, uma timidez, uma disposição à mania religiosa, hipocondria, apatia. Então, crianças aqui que foram taxadas na escola, né? Não conseguem tolerar muito as questões de disciplina na escola. Tá? Isso não apareceu. E dentro do lado físico, ele tem essa questão dos espasmos e principalmente o que aparece aqui, a constipação. Tá? É um remédio grande de constipação. Épar, o que falta para a gente de épar é o tropismo, né? Apesar de épar ter lá a membrana mucosa da questão do Boger, aqui não tem, mas tem uma raiva, né, muito intensa, né? Briga, né? Parece ter uma violência muito grande, né? E Belladonna é o que a gente conhece, né? Eu acho que Belladonna, para mim, eu esperaria uma questão mais sociável, assim, extrovertida do que ele é, né? Se não me engano, até que tem que ver aqui, eu não lembro. Não sei se vocês lembram, não sei se a Stephanie lembra. Eu acho que a gente deu Belladonna pro irmão, não deu? Não lembro. Não lembro, Henrique. Não, Eu acho que não foi. lembro. O que é gêmeos, né? Então vai ter muita coisa parecida, né? Sim. Bom, eu ficaria entre um desses três. O que vocês acham? Tentaria o Plum para ver, né? Eu também tentaria o PUM. É um Tá remédio que comendo não é tão melhor, né? comum, né? Tem um tropismo É. claro, tá dentro do eixo, né? É, é um remédio violento, né? Pelo jeito. Então, eu acho que eu também iria por ele antes, sabe? Hum. Faria. Daí, nesse caso, acho que vai ter em DH, eu tentaria seguir para DH, para depois a gente pensar nas outras medicações. Faz sentido, cara? Não sei se está ouvindo, Cláudio também. Tô ouvindo, faz sentido. Uhum. Beleza. Potência deles, o que você acha dele? Aí a gente vai classificar em funcional, lesional leve e Isso, grave ou não? através desses três fatores. Então, agotização, a mãe falou que ele teve um quadro febril recente, né? A mãe falou, foi só 2 meses, mas para mim 2 meses é perto, né? Então, eu acho que nesse ponto da agotização ele ganha um ponto para cima, né? No risco de agravação, ele tem uma doença clássica, que é a asma, que é uma medicação que nos leva sempre a começar para baixo, por causa do risco de agravação, tá? Então, ele tem um risco de agravação que joga para baixo, a agudização joga para cima. E a profundidade e gravidade, nesses casos difíceis de limitar, por causa de todos os obstáculos à cura que são ambientais. Então, eu me nortearia por esses dois fatores. Nesse sentido, o que vocês acham? Qual faixa de potência que vocês colocariam ele? O que Média. você acha? O que você acha, Steph? Médio. Sim, uma 10, 15 ou 200 CH? Mais ou menos nisso, né? É. Eu também tenderia a ficar por ali. Eu faria um pouquinho mais baixa, só porque eu tenho medo da asma. Então, eu faria uma 9,14, na verdade. Tá?
Tá. Então, eu faria uma dose do 9, seguida por 3 doses da 14, num dia, no primeiro dia. E no segundo, uma dose do 9, seguida de uma da 14. Eu faria o esquema das 6 doses. E a gente reavaliaria após um mês desse esquema. Tá? Henrique, Oi. desculpa porque eu estou ainda assistindo às aulas. Aí a 9, depois de quantas horas que é essas outras doses? 3 horas? 3 horas. O intervalo aqui são 3 horas. E no segundo dia são 12? 3 horas também. Ah, tá bom. Sempre 3 horas. Acho que é mais fácil assim. Ele até poderia fazer todas num dia só. Mas eu acho mais fácil dividir, fica mais prático de fazer do que ficar fazendo o dia inteiro. Aí geralmente eu peço para fazer em glóbulos, mas explico bem certinho para que não tome mais de uma vez, porque às vezes tem o glóbulo em casa e acha que precisa tomar mais de uma vez, né? Ah, tá bom. Aí eu Fica peço, pode lá, ser em glóbulos. 5 cinco, glóbulos? 5 glóbulos de cada vez, manda fazer um potinho de 9 e um de 14. Faz esse Uhum. esquema e aguarda. Aguarda um mês para a gente avaliar. Tomando uma vez essa sequência de 6 doses é para que a gente observe algum tipo de movimento. Se não observar, a gente vai passar aí uma dessas já nessa próxima consulta ou talvez nas próximas ainda, se houver algum tipo de movimento, para uma dessas duas opções. Então, eu sempre sugiro que vocês deixem ali a lista que vocês fizeram de abreviatura e também já deixem anotado quais seriam as duas medicações ou quantas forem necessárias na ordem que você prescreveria depois. Porque essa percepção que você tem na primeira consulta, dificilmente você vai ter de novo. Então, é legal que você já deixe teu pensamento encadeado para que, se não movimentar, você já tem o que fazer já sem precisar muita reavaliação. Eu acho que isso ajuda muito. Aí você anotou primeiro os remédios que deram no algoritmo, que Esse foi aqui é a esse prevalência de algoritmo. quê? Mineral foi o Foi quê? mineral e vegetal. Aí Foi você os anotou dois. só o mineral ou os dois? Não, não tem tudo aqui, eu não tenho todos aqui. Eu não tenho, inclusive, os animais aqui, porque ia dar pouco a mais. Então, essa primeira linha aqui são todos, tá? De grafites até vanila, tá? Aí depois eu deixei Tá, aqui quais seriam as próximas opções, que a gente chegou à conclusão que poderia ser beladona ou EPA. Então eu deixei aqui depois beladona e EPA para não ficar, para ser mais rápido no retorno. entendi. E aí, se tiver aquele algoritmo que dá 30 remédios, eu anoto os 30. No começo vai ser meio duro ficar anotando a abreviatura, É, mas você só vai fazer dos 30 caso seja uma impregnância que não sugira nenhum reino específico. Porque se sugerir, talvez você possa fazer isso só do reino sugerido. E mesmo que você tenha que fazer de todo, você vai ver que isso vai ser cada vez mais rápido. Não sei se você viu aqui, mas eu fiz isso no meio da consulta mesmo. Então, é uma questão de prática. Eu acho que não demora muito a pegar a manha de fazer isso, não. Sabe? Por mais que pareça difícil, não é tão difícil, não. E ajuda e, bastante. e aí, o que é aquela simetria que aparece? O que é aquilo? 3, 5, a É, simetria? a Nossa, impregnância, né? Aqui é a simetria, tá certo, tá certo. o que Ela, é isso, a simetria? simetria 3 um dos elementos que o algoritmo nos dá e que a gente utiliza para identificar o reino que a gente vai começar a tratar, tá? Então, são 9 simetrias, tá? De 1 a 9. E cada uma delas Uhum. vai dar uma porcentagem de mineral, vegetal e animal. Então, é um dos elementos que o algoritmo nos dá dessa análise dos dados pessoais. Eu fiz um paciente, deu simetria 9. 33, 33, 33. Às vezes aparece. É ruim que essa não nos ajuda muito, né? Tem que avaliar todos os remédios de uma vez. Tem umas que é Entendi. 50% de um reino, assim, aí fica mais fácil. Mas lembrando que isso também não é regra, né? Na última vez, acho que até a Stephanie estava junto, a gente prescreveu um medorrino, de impregnância, a princípio não era mineral, eu acho. Então, a gente usa, às vezes, né? A gente usa como norte, mas não necessariamente é uma regra fixa que precisa ser obrigatoriamente
do reino que está dito ali. Mas na maioria das vezes a gente vai usar como regra inicial, sim. Entendi. Obrigada, gente. Imagina. Obrigada, Henrique. Imagina. Obrigado a vocês pela companhia. Sempre com companhia fica mais produtivo. Então, eu vou passar essa receita para ela e daqui a um mês a gente vai se ver de novo. Beleza? Beleza. Alguma outra dúvida, alguma outra coisa que queiram perguntar? Stephanie, Cláudia, Carla, Não, tudo bem? tranquilo. Então, Só acabar beleza. de ver as aulas e treinando. Isso, Favor, qualquer coisa, manda no grupo lá ou me manda no privado, que a gente tem o prazer de conversar com vocês, beleza? Beleza, obrigada. Boa noite. Valeu, Boa gente, até mais. noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.